pessoal, beleza? Voltando aqui com a nossa aulinha de listas no Firebase, né? O que a gente já está fazendo aqui, né, pessoal? A gente já consegue vir aqui e adicionar uma nova tarefa, né? Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, ir ao parque, né? Ir ao parque, né? Vou dar um adicionar. Ele fechou e limpou meu controlador. Se eu vier aqui e der um fechar, ali embaixo tem ir ao parque. Eu consigo selecionar cada uma delas, né? Se eu segurar em cima delas, ó, ele já consegue me abrir para edição. Se eu vier aqui e falar, ó, não vou mais ir ao parque, vou ir ao banco, vier aqui e alterar, ele já altera em ir ao banco, tá? Então ele já faz as alterações e já fecha o nosso diálogo. O que acontece, tá, pessoal? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir alterar essa informação aqui, ó, né? Aqui no nosso botãozinho aqui, ó, a gente tem uma validação, né? A gente tem um formulário, né? Sim, um simples formulário dentro do form, né? Embaixo a gente tem umas actions, né? O que ela está fazendo? Ela está fazendo simplesmente o nosso diálogo, ele está simplesmente fazendo, né? Salvando aqui e fechando dois botãozinhos. Se a gente clicar aqui, ó, é exatamente essa informação que a gente tem, ó. A gente tem aqui, ó, editar tarefa, né? A gente tem edite sua tarefa. Aqui, caso a gente borre toda essa informação aqui, vai estar escrito edite sua tarefa no hint. Na borda aqui, ó, ela está da mesma cor, então quando a gente clica, ela seleciona. Se a gente não colocar nenhuma informação, ele retorna campo inválido. E se for menor do que 5 caracteres, ele também retorna campo inválido, tá? Ele retorna null. Se for maior que 5 e não for vazio, ele retorna nulo, dizendo que está ok. Caso contrário, ele retorna inválido. A gente tem outra maneira aqui de fazer, né? A gente está passando o onChange aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer agora? Beleza, a gente tem um text form field aqui tranquilo. O que a gente vai fazer? No lugar dele, a gente vai colocar uma column aqui, tá, pessoal? Uma coluna. Dentro dessa coluna, eu vou colocar um children. Em cima dessa coluna, eu vou colocar o meu text form field. Se vocês vierem aqui e der um refresh aqui na tela, ele viu que ele ficou grandão, né? Isso por quê? Porque o tamanho da coluna, ela se expande o tamanho da nossa tela, tá? Se eu, por exemplo, clicar aqui, ó, ela reduz, tá vendo? Que ela é ajustável ao tamanho da tela, tá? Mas o que eu vou colocar? Aqui na nossa coluna, a gente tem uma propriedade que se chama, quer ver, ó, main axis size. No main axis size, para ela, você vai deixar o ponto min, tá vendo aqui, ó, ponto min, ou seja, ocupe o tamanho mínimo necessário, tá? Se a gente clicar de novo aqui, ela vai usar o tamanho mínimo necessário, e não importa se a gente fechar o diálogo ou não, tá? Ela vai continuar sempre do mesmo tamanho, ok? Embaixo do meu text form field, tá? Eu poderia colocar uma linha, né? Sendo que o cara poderia adicionar uma reatividade aqui, né? Eu acho que talvez seria até interessante a gente fazer isso, tá? Adicionar uma reatividadezinha aqui. Essa reatividade eu costumo fazer com o MobX, tá? O MobX é um pouquinho complicado de entender, mas vocês vão conseguir entender ele bem facinho. Ele não é tão complicado, não é um gerenciador de estado que eu gosto muito de utilizar, tá? E tenho certa familiaridade com ele. Então aqui, ó, no lugar dessa informação que eu tinha adicionado antes, a gente vai colocar aqui, ó, Flutter MobX, tá? Vou colocar N, como coloco nos outros. Aqui embaixo do Flutter, ou aqui mesmo, ó, você pode vir aqui, ó, e adicionar o MobX, tá? MobX CodeGen, tá? Sempre dessa maneira, como eu tô colocando aqui, tá? E o Build Runner, tá, pessoal? O Build Runner. Ele vai fazer uma geraçãozinha de código que a gente precisa aqui. Aí você fala, Douglas, com essa informação aí a gente já consegue? Você já consegue adicionar reatividade no seu app com esses 3 pacotinhos aqui. Tá? E ele é muito poderoso, e vocês vão ver o porquê que ele é poderoso, tá, pessoal? Aqui, ó, enquanto ele vai gerando aqui, ó, dentro das nossas screens aqui, ó, eu vou adicionar um novo diretóriozinho, tá? Eu vou chamar de controller, tá? Simplesmente assim, controller. E o que esse controller vai fazer, tá? A gente vai adicionar uma nova Dart file, um arquivo Dart aqui. Eu vou chamar de controller, tá? Underline list. É o meu controlador, tá? Da minha lista aqui. Então eu dou um enter, né? Aqui dentro, tá, pessoal? Vou dar um ignore aqui que ele já carregou a informação. Aqui dentro eu tenho um templatezinho, tá? Que depois eu posso até ensinar vocês a fazer.
que é esse template aqui, ó, MobX, tá? Mas basicamente ele faz o que, ó? Deixa eu adicionar aqui, ó, controller list, tá? O que ele faz aqui, ó? Ele importa o pacote no MobX aqui em cima e esse parte aqui, ó, ele significa que parte do meu código está sendo gerado em outro arquivo. Depois vocês vão entender o porquê, tá? Parte desse código está sendo gerado em outro arquivo. Se vocês têm alguma dúvida quanto ao MobX, ou se vocês quiserem saber mais informações sobre o MobX e o Build Runner, tá? Tem um site que se chama PubDev, tá? Vem aqui no Google, digita PubDev, ele vai te levar aqui, ó. Vocês podem digitar aqui, ó, Flutter MobX, tá? Ó, ele vai te levar aqui, ó. Ele inclusive favoritado pelo Google, tá? E ele já é no safety. Aí vocês têm aqui, ó, Build Runner também, ó. Build Runner, tá? Runner aqui, Runner. Aqui, ó, Build Runner, tá? Também vocês podem olhar a documentação dele, tudo certinho. E vocês têm o MobX Codedin aqui, ó. MobX Codedin. Tá vendo ali? Eu até pesquisei já antes, ó. Vocês podem ver aqui, ele também é Flutter Favorite. Então, é esses pacotinhos que vão gerar o nosso código. Voltando aqui, ele já importou. Eu tenho o meu controller aqui, ó, dentro de controller list, né? E o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou adicionar um observable, tá? Esse observable vai ser o quê? Ele vai ser um booleano. Porque esse parâmetrozinho que a gente tem aqui, ele é um parâmetrozinho booleano. Se você olhar no nosso código, deixa eu fechar o PubStack aqui. Se você olhar no nosso códigozinho aqui em cima, a gente sempre tem um parâmetrozinho booleano que a gente está passando de informação. Então ele vai ser um bool, né? Eu posso chamar ele de status, se está ativo ou não, tá? Eu vou inicializar ele como falso, tá? Depois vocês vão entender por que da inicialização, tá? Aqui embaixo a gente vai adicionar uma action, tá? Essa action vai fazer o quê? Ela é uma funçãozinha, tá? Ou seja, no MobX, tudo que é observável, tá? Ele tem que ter uma reação para ele poder funcionar. Observables e reactions, né? Vamos dizer assim. O que esse reaction vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, void, colocar uma funçãozinha void set status, né? O que a minha set status vai fazer? Vai pegar o status e dizer que ele é diferente de status, tá? Diferente de status. Aí você fala, Douglas, mas que louco, o diferente de status. Porque se ele só pode ser verdadeiro ou falso, quando isso aqui for falso, ele vai setar para true. Quando essa informação aqui for true, ele vai setar isso aqui para falso. Entendeu? Ou seja, ele sempre vai pegar o status primeiro, ele vai ler isso aqui e vai dizer, opa, isso aqui é true. Então você está com diferente de true, que é falso. Ele vai ler, opa, isso aqui é falso. Então você está diferente de falso, é true. Entendeu? Simples assim, é isso que ele vai fazer, tá? Aí você fala, Douglas, que isso aqui a gente já é o suficiente para a gente fazer o que a gente precisa aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu terminal, aqui embaixo, ó, eu tenho um terminal, vou abrir um novo terminal. Tá vendo que ele tá dando erro aqui, ó, na listinha ainda, depois vocês vão entender o porquê. Eu vou fechar esse terminal, acho que não abriu corretamente, deixa eu ver, agora sim. Vocês vão escrever a seguinte linha de comando. Flutter, packages, pubrun, build runner. E o que acontece? Que isso aqui ele já geraria para nós, tá, pessoal? Você vai chamar, eu chamo packages aqui porque é um costume meu, mas não teria necessidade, você poderia chamar o pubrun direto. Aqui, ó, Flutter, pubrun, que é o normal de você chamar a função que o Google chama para iniciar qualquer coisa. Aí você chamaria build runner, tá? E o build runner eu chamo aqui watch. O watch ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar um listener nessa nossa store aqui, que eles chamam de store, né? E ele vai simplesmente ficar observando. Se eu der um enter, tá? Ele vai demorar um pouquinho para gerar, mas como é só uma store, ele vai gerar bem rapidinho, tá? Aí você fala assim, tá, Douglas, você gerou seu controlador aqui, você colocou aqui, mas como que você vai fazer para que essa informação aqui passe para a sua list screen? Simples. Aqui em cima você vai vir no topo, tá? Aqui você tem a sua global key aqui, ó. Você tem a sua global key, né? Aqui embaixo você tem a instância do Firebase, tá? Instância do Firebase.
E aqui embaixo, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar a nossa dependência, que nada mais é a nossa injeção de dependência, né? Que nada mais é o nosso controller, né? Vamos adicionar nossa dependência. Tá, mas aí como que eu adiciono essa dependência? Vai criar um final, uma variável, né? Do tipo controller list, tá vendo? Que é o nosso controller list. Eu vou chamar eles de underline controller, que eu quero que ele seja um método privado. Não vai poder ser controller, eu vou chamar só de com, então. Com é igual a uma nova instância do controller list, tá? Controller list, aqui embaixo, tá? Ele vai ser igual a uma nova instância do controller list. Isso serve para quê, tá, pessoal? Vamos supor que vocês tenham duas telas. Quando você instancia o controlador dessa maneira aqui, ó, quando essa tela aqui morrer, que ela for descartada, né? Quando você pensa em vida de cada tela dela, como se fosse o começo e o fim, para ficar mais claro para vocês, esse controller é descartado quando você termina essa tela e ele zera tudo. Qualquer informação que você tiver dentro dele, ele volta à informação original, tá? Então aqui ele está gerando, ó, ele está gerando a nossa história aqui dentro, aqui, ó, ele vai gerar bem rapidinho. A primeira vez demora um pouquinho, tá? Depois é bem tranquilo, pessoal. Vê aqui, ele inicializou, beleza, está terminando aqui, ele já vai completar. E aqui já vai sumir o errinho. A gente voltando aqui, se vocês descerem aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, né? No nosso Text Form Field, a gente vai adicionar aqui, ó, uma função, né? Uma função, na verdade, não é uma função. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai adicionar uma row aqui, ó. Vamos adicionar primeiro um container, né? Para delimitar o espaço da row, tá? Que ele vai se expandir. Agora aqui a gente vai colocar um child, vamos colocar uma row dentro desse child. A row é uma linha, né? Nada mais do que isso. Dentro do meu children, eu vou adicionar aqui um checkbox. O que o meu checkbox recebe? Ele recebe um value, né? E ele recebe uma funçãozinha onChanged. Né? Ok. O que o meu checkbox vai fazer? Né? O meu value aqui, ele também aqui recebe um valor. Eu vou chamar de value também aqui, tá? Aqui em cima. O que ele vai receber? Ele vai receber um com. Vai ser o nosso controller.status, tá? Que ele vai ser isso aqui. E aqui o meu value, o que eu vou fazer, tá? Eu vou simplesmente, na verdade a gente vai ter que alterar, porque o status, ele tá vendo que o onChanged ele passa uma função, isso aqui é um booleano, tá vendo? Então o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai vir aqui, ó, e não vai dizer que isso aqui vai ser assim. A gente vai dar uma alterada nele. Como a gente vai fazer status, né? Vou colocar aqui, ó, boolValue, que vai setar o status igual a value. O que é o status igual a value? Quando você passar uma informação aqui, ele vai setar essa variável que está sendo observada com o valor que você passar. Simples assim, tá? Vai ser bem mais simples a gente fazer. Então aqui dentro, a gente vai passar o com.set, tá? Set status. Deixa eu ver se ele atualizou aqui. Agora ele atualizou. O status precisa receber um valor e ele vai receber o value. Bom, pessoal, aqui o nosso value estava assim, né? Então, como ele não é ele é um atributo que ele não pode ser nulo, ele não pode receber nulo ali, a gente vai pegar e coloca um pontinho de exclamação no final. Mas mesmo assim, a gente não sabe o que significa isso, tá? Então, por que o da row, né? Por causa disso daqui, a gente vai adicionar um texto em cima, né? Vamos dizer que status poderíamos colocar até assim, tá, pessoal? Para ficar legal, ó, status falso, tá? Aqui em cima a gente poderia colocar o com, né? Com ponto status, tá? Status, tá? Por enquanto ele tá falso. Neste caso aqui, porque ele inicializa, né, como falso, então o status dele é falso. Status falso, né? Então, aqui, agora você fala, Douglas, como que a gente adiciona reatividade a tudo isso daqui, né? Vou vir aqui no meu checkbox, na verdade poderia vir aqui na minha row, tá? Poderia vir aqui, ó, um Ctrl X, colocar um observer, na verdade é esse daqui, ó, que tem o método builder, tá? O que o método vai fazer? O que é esse daqui? Isso aqui é do próprio MobX, tá, pessoal? Ele vai pegar e vai adicionar, né,
a reatividade que a gente precisa aqui dentro, né? Para a gente poder trabalhar. Então aqui a gente só retorna o observer, ele tem o método builder, assim como o list view builder, como o próprio builder tem, né? Então aqui ele recebe um contexto que a gente não vai usar para nada, então a gente só coloca o underline aqui, ó. Até poderia fazer assim para ficar mais espaçado. A gente vai retornar a nossa linha e aqui a gente vai retornar o valor que a gente precisa. Então, se eu der um editar aqui, ó, o que ele deu? Um implement missing status handling false testing errors. Vamos ver o que deu aqui. Se ele vai de novo. Se ele não vai, eu tiro e coloco o observer somente no checkbox, tá, pessoal? Vamos ver o que ele deu aqui. Seguro apertado e beleza. Se eu clicar, ele setou para true. Se eu clicar, ele foi para false. Tá vendo a reatividade? Ó, cliquei true, soltei false. Cliquei de novo, cliquei. E assim sucessivamente, tá? Qual que vai ser o status da tarefa? Então, aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, quando a gente chamar o salvar, a gente está enviando hoje fixo true. A gente não vai enviar fixo true mais, a gente vai enviar com, né, ponto status. Como o nosso status ele já vem como false, ele já é inicializado como false, se o cara não colocar nada, ele vai ser false. Caso contrário, ele vai ser true, tá? Então, ou a gente poderia fazer vice-versa, né? Como o status sempre inicialmente é false, a gente poderia vir aqui, ó, colocar true, ó, sempre que o status inicial é true. Quando eu iniciar meu controlador, ó, vou iniciar tudo de novo, isso aqui vai vir setado como true. O cara só vai desmarcar no editar tarefa. E assim, no adicionar tarefa, ele sempre é true. A tarefa sempre vem adicionada. Se o cara quiser falar, olha, eu não quero mais que essa tarefa seja true, né? Eu não quero mais listar tarefas que sejam true. Então, vem aqui, desmarco e gravo a informação, tá? Então, aqui, ó, tá vendo que ele já não trouxe mais essa informação. Aqui tem um detalhe, vocês estão vendo? O new text, a gente inicializou ele como vazio, tá? A gente vai inicializar ele com a informação que vem no text por parâmetro. Por que por que a gente vai fazer isso, Douglas? Text, essa aqui. A gente vai inicializar ela. Porque se o cara não alterar nada, vai ficar salvo o que está aqui dentro, tá? Então, se eu vier aqui de novo, ó, eu vou colocar aqui, ó, ir ao banco. Tá? O que ele aconteceu antes? Como ele estava inicializando vazio, ele salvou vazio aqui. A gente só trocou o status, a gente não mexeu aqui em cima. Tá? Então, ó, vou dar um adicionar. Ele listou vazio, tá? E simplesmente assim listou vazio. Se eu clicar de novo aqui, ó, segurar apertado, né? Cliquei, só troquei o status, guardei ele novamente. Acho que agora já iniciei. Deixa eu ver aqui. O meu text que eu estou recebendo aqui em cima, ele é o que vem lá do Firebase. Ok, eu inicializei o meu new text, aqui embaixo eu estou passando para salvar o new text. Vamos ver aqui. Vou colocar de novo aqui, tá, pessoal? Isso aqui pode acontecer, então vocês têm que saber como resolver, tá? Ir ao banco. Eu já sei o que aconteceu, só quero ver se ele reiniciou aqui. Deu salvar, ir ao banco. Se eu segurar apertado e só colocar ele como falso e salvar, ele continua indo ir ao banco, tá? Eu tinha que reiniciar mesmo. Ou seja, por que eu fiz isso? Porque quando eu clico aqui, ele manda essa informação de ir ao banco, ele me manda aqui, ó. Ele me manda no texto, tá? Nesse text que vem por parâmetro. Esse new text é caso eu digitar alguma coisa. Então, se eu não digitar nada, quer dizer que nada mudou. Então, se nada mudou, eu vou enviar a mesma informação que eu estou recebendo no new text, tá? Então, se eu estou recebendo aqui ir ao banco, eu vou passar essa informação primeiro aqui. Se nada mudou aqui, então esse aqui não vai ser chamado. Se isso aqui não vai ser chamado, é a mesma informação que eu estou enviando aqui. Então, nada mudou, só mudou aqui embaixo. Ok? Então, para a gente encerrar essa aula aí, basicamente foi isso que a gente fez, tá, pessoal? Até mais, um abraço, se inscrevam no canal para mais vídeos. Agora eu vou passar para vocês como a gente fazer filtro para trazer somente informações status aqui e a gente vai utilizar o MobX para isso, ok? Valeu, pessoal!